Graça e paz, igreja, amém? Amém. Você pode se colocar em pé? Nós já começamos o culto aqui essa noite. E convido você a abaixar a sua fronte, se você ainda não orou, se ainda não falou com Deus. Convido você a estar invocando o nome do Senhor aqui essa noite sobre a sua vida. Convido você a estar invocando o nome do Senhor sobre todos aqueles que precisam de oração nesse momento. Sobre aquelas pessoas que têm passado por angústias, por dificuldade, por aflições. Convido você a estar orando pela vida delas. O Espírito Santo vai colocar na sua mente agora aquela pessoa que você precisa orar. Você sabe para quem precisa orar, quem está precisando de oração. Eu convido você a já estar orando. Porque Deus tem um plano na nossa vida. E nada vai acontecer que não seja o plano de Deus. Quando Ele disse lá na cruz, está consumado. É porque Ele já tinha um plano sobre a sua vida. Ele já tinha um plano para você, um plano para mim. Tinha um plano para todos nós. E a morte de Cristo era um plano de Deus. Era um plano de Deus sobre a vida de Jesus. E o plano de Deus sobre a sua vida também vai se cumprir. O Espírito Santo que mora dentro de você, o próprio Deus que mora dentro de você, vai falar contigo essa noite, eu tenho certeza. Senhor, louvado seja, Pai, o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, aqui essa noite, Deus, porque Tu és um Deus presente, ó Pai, Tu és um Deus que mora dentro de nós. O Senhor é um Deus que conhece o nosso sentimento, conhece, Pai, tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor sabe o choro, Pai, o Senhor conhece a angústia, o Senhor conhece, ó Pai, todas as orações que vêm sendo colocadas a Ti, ó Deus. Senhor, aquela morte ali na cruz, Senhor, foi para que se cumprisse um plano, ó Pai, para que nós pudéssemos ter um livre acesso a Ti, meu Deus. O véu se rasgou, Pai. Hoje nós podemos orar, podemos buscar reunidos nas igrejas, nas praças, em qualquer local, ó Pai, nós podemos buscar e adorar o Seu nome. Deus, porque não faz sentido, Deus, a nossa vida sem a Ti, Jesus. A nossa vida sem Ti, Jesus, não faz sentido. Embora muitas vezes nós pensamos que somos, ó Pai, como super-homens, podemos todas as coisas, Pai. Mas nós percebemos, Senhor, que não somos nada sem Ti, ó Deus. Por isso vem, Pai, vem, meu Deus, como um vento forte, meu Deus, sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, Pai. Vem, meu Deus, e transforma a vida de cada um, cada pessoa, meu Deus, essa noite. Cada pessoa que está prestando um culto, receba, Deus, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. E nós queremos continuar Te adorando, Senhor. Adorando o Teu nome, porque só Tu és santo, porque só Tu é digno, meu Deus, de toda a glória, de toda a honra, Deus, de todo louvor, ó Pai. Vem sobre nós, meu Deus. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre a Tua igreja, meu Deus, e faz presente nesse lugar. Fala conosco, meu Deus, essa noite, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, estar Te adorando em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Deus, aqui essa noite, Pai. Participar, Sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
mereci da vida. Mereci da vida, de graça recebi, pois sua cruz a morte me livrou. Assim da vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplauda bem forte o nosso Deus. Aplauda bem forte, Senhor. Receba, Deus, o nosso louvor, Pai. Receba, Deus, a nossa adoração, Senhor. Seja conosco, meu Pai, aqui essa noite, meu Pai. Seja presente, meu Deus, nesse culto, ó Pai, que nós possamos realmente te adorar, meu Deus, te louvar, ó Deus, de coração, ó Pai. Declarar a Ti, meu Pai, um perfeito louvor, meu Deus. Ó Deus, tome conta, meu Deus, de cada um aqui, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, estar tocando, ó Pai, o Teu coração. Estarmos, meu Deus, ó Pai, fazendo com que o nosso louvor chegue a Ti, ó Pai, com um cheiro suave, Deus, como um perfume, ó Pai, agradável, meu Deus, a Ti, Senhor. Nós somos fracos, falhos, meu Deus, e nós confessamos diante de Ti, Senhor, que nós somos fracos e falhos e sem Ti nós não somos nada, Pai. Mas o Senhor é quem nos faz forte, o Senhor é quem nos capacita, Deus. Então vem, Pai, sobre a Tua casa, vem sobre os Teus filhos e capacita a Tua igreja essa noite, Pai. Oh, aleluia. Toma o Teu lugar, Senhor, em nossas vidas. Abra o Teu coração para Deus essa noite, para que Ele venha e faça morada no seu coração, para que Ele venha e faça morada na sua família, aleluia. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar,
quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. De coração, Um coração quebrantado e humilde, não rejeita o Senhor. Estenda-me tua graça e deixa o quê? teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, Deus. Precisamos muito, Pai, do teu amor, Senhor. Então vem, derrama a tua graça, o teu perdão e a tua misericórdia, Pai, sobre a tua igreja. Oh, aleluia. Confesso-te, Senhor, Declare. Oh, aleluia. Mais forte. mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. De coração, Um coração quebrantado e humilde, não rejeita o Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, declare. tu virás. Diga a ele. Tua chuva derramarás. Se pedimos, Se pedimos, diga. tu virás. Tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás. Tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás. Tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Assim como você está, meu irmão, minha irmã, levante as tuas mãos. Eu quero te convidar a clamar ao Senhor pela nossa cidade. As notícias últimas que nós temos recebido não são notícias agradáveis. Ainda muita displicência, muita contaminação acontecendo na nossa cidade. Eu quero te convidar a clamar ao Senhor nesse instante, no sentido de que haja um mover dos corações.
Nós sabemos que muitas pessoas ainda têm sido desobedientes, displicentes às ordenanças públicas, aquilo que tem sido estabelecido, às vezes por ignorância ou por escolhas mesmo. Mas eu quero te convidar como igreja a orar pela nossa cidade, que o Espírito Santo esteja tocando esses corações, trazendo convencimento, modificando a mentalidade da nossa cidade. Que Deus esteja agindo também sobre a nossa cidade, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo restauração. Se você sabe de pessoas, por exemplo, que estão enfermas, não só pelo Covid ou outras enfermidades nesse momento, que esteja orando também, para que a glória do Senhor esteja alcançando cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Ore mesmo. Dentro em breve, nossas autoridades municipais estarão passando notícias, atitudes serão tomadas. Ore também para que o Senhor esteja direcionando as nossas autoridades para fazer o melhor para a nossa nação, para a nossa cidade, para que nós possamos continuar vencendo, superando cada uma dessas dificuldades, em nome de Jesus. Que nós possamos ser um esteio, um apoio de oração, de clamor do Senhor, em obediência para a nossa cidade, em nome de Jesus. Ore também por famílias que se encontram enlutadas neste tempo, famílias que estão marcadas pelo luto, pela morte, para que o Senhor dê esperança, para que este luto seja convertido em amadurecimento, em crescimento, em fé, em esperança, em nome de Jesus. Ore, querido, ore por pessoas que precisam deste toque do Senhor, pessoas que estão com as famílias desestruturadas, arrebentadas, já estavam, mas a pandemia veio trazer à tona aquilo que era oculto. Ore para que haja também uma restauração, que haja um toque do Senhor, em nome de Jesus. Vai orando, meu irmão, minha irmã, intercedendo. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos colocar na brecha pela nossa cidade, Senhor, orando também pelo estado, pela nação, mas especificamente nós queremos orar pelos nossos líderes, Pai, os nossos administradores, o prefeito, todo o corpo, ó Deus, de governança da nossa cidade, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, a eles para lidar neste momento, Senhor, momento onde muitas pessoas já estavam agindo como se tudo já tivesse passado e o quadro da nossa cidade volta a se agravar novamente, Senhor, para que possa ter a direção do alto, Senhor, a sabedoria de como lidar nessa situação. Ao mesmo tempo nós clamamos ao Espírito Santo de Deus que haja um mover do Senhor, mesmo em corações ímpios, que haja um convencimento, Senhor, nesse instante, Pai, que haja, ó Deus, este despertar da mente, que as escamas caiam dos olhos e possam enxergar além de si mesmos, pensar, ó Deus, no próximo, no irmão, na irmã, naqueles que estão além do nosso próprio umbigo, Pai, que possamos caminhar nesta dimensão, pensando em nossa comunidade, não apenas em nós mesmos, Senhor, que haja este despertar, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance também aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, tão solitários naquele leito de enfermidade, impedidos de terem pessoas juntamente com eles, mas que o Senhor esteja com eles ali, trazendo, ó Deus, esperança, fé, alegria, mudança de vida em meio a esta dificuldade, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, opera naquelas famílias, ó Deus, que se encontram enlutadas, Senhor. Oh Espírito Santo, Tu és aquele que traz todo o consolo, que este tempo de dificuldade, que esses céus enegrecidos que se encontram sobre essas famílias enlutadas, possam dar lugar, ó Deus, a um brilho do sol da manhã, Senhor. A esperança que é o Senhor possa pairar sobre essas vidas e essas famílias, e que as lágrimas sejam enxugadas e deem lugar a um coração esperançoso em Ti, Senhor. Que mudanças aconteçam, Pai. Que, ó Deus, essas circunstâncias de dificuldade possam trazer à tona, Senhor, homens e mulheres transformados para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados podem se assentar por um instante.
Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais nesta quarta de avivamento, para buscarmos a face do Senhor, para adorarmos como já o fizemos, e também, queridos, para nos aprofundar na palavra de Deus, palavra que é vida para as nossas vidas, palavra que é eficaz para transformar o nosso coração e nos dar alimento para as nossas almas. E hoje eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 42 até o 52. Estamos ministrando uma série nas quartas de avivamento, Caminhando com Jesus. E hoje nós vamos estar falando acerca desta passagem, um tanto quanto curiosa, acerca de Jesus ali na sua transição de idade, de criança para um menino mais moço, e tem algo de Deus aqui para ministrar as nossas vidas. Lucas 2, 42, diz assim: Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar, amados? Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos por tudo que tu és na nossa vida, pela tua graça, pelo teu cuidado. E agora, ó Espírito Santo, nós pedimos o teu toque sobre nós, na nossa mente, no nosso intelecto, nos nossos corações, para que possamos ser iluminados diante da tua palavra, possamos compreender, apesar da nossa limitação humana, que o Senhor possa tocar as nossas vidas e possamos compreender o teu querer, a tua vontade, a tua palavra para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, perdemos Jesus. O que fazer quando nós notamos que Jesus não está mais caminhando juntamente conosco? O que fazer, querido, diante de tal circunstância? Eu não sei se você já passou com uma situação semelhante a esta, com algum dos seus filhos, ou alguma criança que estava sob a sua responsabilidade. Mas imagine você, meu irmão, minha irmã, que sufoco esses pais passaram. Em momentos muito mais tranquilos, que eu perdi um dos meus filhos de vista em alguma viagem, meu coração já acelerou e nós já entramos naquele modo procura, né? Busca incessante para conseguirmos encontrá-los. Mas o fato é que Maria e José passaram um apuro tremendo aqui. Agora, essa pergunta, né, e agora, o que fazer diante da perda de Jesus nos nossos dias? Ela pode ser muito mais objetiva em outras áreas também, ou muito mais fluida, acontecer uma realidade muito mais dela, uma identificação, aliás, dela com as nossas vidas, quando nós olhamos para outras áreas. Note que o objetivo
né, o que está por trás, a mensagem deste texto, deste acontecimento, vai muito além de um simples e mero relacionamento de Jesus como filho com os seus pais naturais. Nós podemos evidenciar isso, por exemplo, através de algumas expressões de Jesus, né? Por exemplo, quando sua mãe o interroga, né, no versículo de número 48, e Jesus responde no 49, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Então você nota através dessa expressão, por exemplo, que há um ensino aqui para as nossas vidas que vai além desta questão natural de pais e filhos. É evidente que Jesus não morava ali no templo, onde eles estavam ali conversando, onde eles estavam ali debatendo com esses doutores da lei, com esses mestres da lei. E é nesse sentido que hoje eu gostaria de fazer esta análise. Analisar de uma maneira figurada ou fazer algumas relações com o nosso dia a dia. Momentos que porventura nós podemos estar distraídos com outras questões e acabamos esquecendo ou não notarmos que Jesus já não está caminhando juntamente conosco. Então eu gostaria de te chamar a olhar nessa perspectiva, fazermos aqui analogias para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. E eu vejo que este é um tempo muito pertinente para nós analisarmos e meditarmos nesta mensagem, neste texto, porque nós estamos vivendo num momento especial, numa oportunidade que nunca antes tivemos para a nossa humanidade, de pararmos, de refletirmos, de analisarmos a nossa caminhada, de verificarmos o que está correto, o que está incorreto, ou de, no mínimo, fazermos uma reflexão de para onde estamos caminhando. O fato é que me assusta, queridos, é que diante de uma pandemia como essa, há corações tão endurecidos, há pessoas tão preocupadas com seus próprios interesses, que nem diante da perda, muitas vezes de entes queridos, que é algo que nos sensibiliza, que nos move, nem diante das notícias de uma perda de milhares e milhares de pessoas, essas pessoas param para refletir sobre o sentido da vida. Pelo contrário, há muitos que continuam nesse egoísmo frenético, desenfreado, buscando cada vez mais coisas para si. Não conseguem parar para refletir que Jesus não caminha nesta direção. Quando eu falo sobre isso, eu não falo apenas de incrédulos, mas pessoas que se dizem cristãos, que continuam ainda no automático. Por isso, a primeira questão que eu gostaria de trazer para as nossas vidas neste dia, em primeiro lugar, é o seguinte: jamais tire os olhos de Jesus. Jamais tire os olhos de Jesus. Jesus estava no momento transitório da sua vida. Aos 12 anos de idade já acontecia uma transição para o menino judeu, ele já estava adentrando na vida adulta, com mais responsabilidades, com mais atividades. É claro que a maturidade para o judeu, ele acontecia então nos 30 anos de idade, que é quando acontece aquele episódio com Jesus, né, onde o Espírito Santo no seu batismo desce sobre ele, ouve-se uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas um segundo momento tão importante quanto este de maturidade seria então esse momento dos 12 anos. E Jesus sobe junto com a sua família para uma festa em Jerusalém, há muita movimentação. E eu quero te dizer que festa é muito bom, mas a festa também é uma oportunidade de distrações, de perdermos o foco, de ficarmos vislumbrados com as luzes, vislumbrados com as apresentações. E sabe, amados, quando nós olhamos para este texto,
Eu posso trazer para a nossa realidade e olharmos que muitas vezes nós, como cristãos, estamos vislumbrados com as luzes, vislumbrados com os holofotes, vislumbrados com as notícias, ou apavorados com tudo isso, ou vislumbrados com os números, com as curtidas das redes sociais, vislumbrados com as glórias que este mundo pode trazer, vislumbrados com a aceitação dos amigos dessa sociedade, ou dos pseudo-amigos da sociedade, vislumbrados com os tapinhas nas costas, com as recepções. E nesses momentos onde nós estamos muito vislumbrados, tanto positivo como negativamente, nós corremos o risco de tirar os olhos de Jesus. O fato é que quando nós passamos por lutas, queridos, parece que nós ficamos muito mais sensíveis. É nesse momento onde nós vemos pessoas fazendo campanhas de oração, ajoelhando, marcando horários, né? Eu vou orar todo dia, 3 horas da madrugada, como se este sacrifício fosse mover mais rápido o coração do Senhor. Ore mesmo, busque o Senhor. Mas não faça isso só quando você está passando por lutas. Desenvolva um relacionamento diário. E é interessante que quando as lutas vêm, nós olhamos para Jesus. E isso sempre foi uma assertiva verdadeira. Mas nós estamos passando por lutas. Uma luta de âmbito mundial. E o que nós vemos, no primeiro momento, as pessoas olharam para Jesus, mas agora já estão vislumbrados com o seu dia a dia, com a glória própria, ou com outras questões, e perderam Jesus de vista. Falar que os não cristãos perderam Jesus de vista, não há novidade. O problema é quando nós olhamos para dentro de nós, para a caminhada da igreja, ou para nós mesmos, a nossa caminhada com Cristo, e chegamos à conclusão que perdemos Jesus de vista. Diz o texto, no versículo de número 43, que quando terminaram os dias da festa, ao regressarem, Jesus ele permanece em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Aqui há algo interessante. Eu não sei se essa afirmação aqui de Lucas, o evangelista, tem a ver mais com que Jesus fez isso de propósito, essa afirmação, ou se os pais estavam tão vislumbrados com o dia a dia que esqueceram. Houve uma falta de comunicação. O fato é que havia um momento transitório humano de Jesus, de uma mera criança para um menino com mais responsabilidades. Talvez faltou comunicação. Mas a questão é, queridos, que os pais ali naquele momento precisariam estar atentos. Era um momento de transição, mas também um momento onde eles estavam regressando da festa. Era um momento de fazer uma análise, de deixar os vislumbres para trás e já fazer uma análise voltando para o dia a dia e analisando, peraí, o que está faltando? Nós temos um hábito na nossa casa, todos os dias, quando eu e meu filho, nós estamos saindo, estou indo levar ele para o treino de judô, e ele para no carro e fala, peraí pai, vamos ver, o kimono ok, garrafinha ok, máscara ok, chinelo ok, pai, estou pronto. Era hora de fazer de repente uma checklist. Será que meu filho está aqui, as coisas, a vaquinha, ou o burrinho, ou a roupa tal, X, mas não. O vislumbre tomou conta e Jesus permanece em Jerusalém e seus pais vão na caravana, no meio da multidão daquela caravana, embora e deixam o seu filho para trás. O verso 44 diz que eles estavam pensando que ele estava entre os companheiros de viagem e eles foram ao caminho de um dia. E então eles passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado em meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Imagine que desespero, querido. Este deve ser o nosso desespero, quando nós caímos em si.
e identificamos que Jesus, ou o caminho que nós estamos indo, Jesus não está conosco. Ao mesmo tempo que eles identificaram, talvez para você o caminho de um dia possa ser um longo tempo, mas para mim, nessa perspectiva, eles poderiam demorar ali dias e dias de viagem. Graças a Deus que abriu os olhos, eles identificaram, Jesus não está conosco. O que fazer? Vamos voltar e procurá-lo. Vamos voltar e buscar a Jesus? Essa deve ser a nossa ação, queridos, nessa noite. Se chegarmos à conclusão que no meio dessa pandemia, nos vislumbramos com tantas coisas, mas perdemos Jesus de vista, essa é uma noite de corrermos para os braços do Pai e buscarmos a Jesus. Corremos em direção à procura dEle. Porque quando Jesus ele não está presente nas nossas vidas, a nossa vida perde o sentido. Há muitas igrejas que tiraram os olhos de Jesus. Há muitas pessoas que tiraram os olhos de Jesus. Há pastores que tiraram os olhos de Jesus. Nós precisamos, querido, não porque estamos em pandemia, mas porque precisamos de Jesus. Nós necessitamos de voltar os olhos para Cristo e caminhar segundo a direção dEle para as nossas vidas. Mas há uma segunda questão. Onde vamos encontrar Jesus? Certamente essa pergunta foi a pergunta de José e Maria. Uma vez que eles viram, perdemos Jesus, onde nós o encontraremos? Certamente na mente deles foi passando um filme. Vamos por aqui, nós ficamos aqui, pernoitamos aqui, mas nós fomos conhecer esse lugar, fomos conhecer aquele. Nessa época de festa, né, Jerusalém ficava ali toda decorada, toda preparada para isso. Era um ponto turístico, né? Eles saíam ali para passear, para desfrutar deste momento. E acontece que eles encontram Jesus no templo. Olha comigo, versículo de número 46, o finzinho do nosso slide aí. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Verso 47, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Verso de número 49, e ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E daí o texto continua dizendo que ele retornou junto com eles. Queridos, aqui há um paradigma interessante. Jesus disse, vocês não sabiam que este é o meu lugar? Estar na casa de meu pai? Sabe, amados, eu tenho meditado e refletido profundamente sobre o cristianismo que nós temos visto no Brasil e no mundo nos dias de hoje. E infelizmente, muitas vezes nós vemos um cristianismo que não tem Cristo. Tem de tudo, menos Cristo. Antigamente as pessoas olhavam uma porta de um templo aberta e poderiam entrar com a plena certeza de que encontrariam Cristo ali, não porque ele reside em templo construído por mãos humanas, mas porque ali haviam pessoas reunidas em nome de Cristo, buscando o verdadeiro evangelho. É hora de nós voltarmos a compreender isso, querido. Não preocupados com um templo estrutural feito por mãos humanas, mas hoje, como o apóstolo Paulo diz, que nós somos a morada do Espírito, o templo do Espírito. As pessoas, ao se aproximarem de nós como cristãos, o que elas têm encontrado? Cristo, ele reside nas nossas vidas. Cristo está ali. Está conosco.
diante de situações adversas, Cristo está aqui. Onde nós podemos encontrar a Jesus? Jesus não está em templos construídos com mãos humanas, mas a palavra de Deus diz que onde estão reunidos 2 ou 3, Ele se faz presente ali, em nome de Cristo. 2 ou 3 em nome de Cristo. O Senhor Jesus, Ele reside na vida daquele que entregou a sua vida a Ele. Aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que são discípulos genuínos de Deus. Há pessoas que estão procurando Jesus, mas procurando nos lugares errados. Jesus, Ele está nas nossas vidas, vivo, agindo, operando. Onde há um cristão genuíno, ali Jesus está presente. Mas o que então Jesus faz? O que Jesus está movendo? É a terceira questão que eu posso levantar nessa noite. Diz o texto que Jesus estava no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Isso aqui eu acho maravilhoso, porque diante daqueles que tentam dominar, colocar um cabresto nas pessoas, dizendo que não pode ser questionado, dizendo que não pode ser interrogado, de que não deve se ter um debate ou uma conversa acerca. Muitos líderes que são assim, fique quieto, eu mandei e pronto. Pastor, mas e isso e aquilo? Não, você não pode se levantar contra o ungido do Senhor. Que é isso, querido? Há sim atitudes de rebeldia, mas o que nós temos visto, em parte, são atitudes de autoritarismo. E paralelo a isso, nós vemos o quê? Jesus ouvindo os doutores da lei, com 12 anos de idade, e interrogando-os. Jesus só conseguia fazer esse juízo, ou fazer esta assertiva, essas perguntas, essas interrogações, porque ele conhecia muito bem a palavra do seu Pai. Ele conhecia a Torá, os profetas, os livros poéticos. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Não é à toa que em alguns momentos você vê Jesus abrindo e lendo o rolo de Isaías, dentre outras questões. Essa pergunta, o que Jesus faz, traz para nós a responsabilidade de nos aprofundarmos na palavra de Deus, de buscarmos a palavra de Deus, de questionarmos, de nos levantarmos diante desta geração para anunciar o evangelho genuíno. E se for preciso, nos levantarmos contra outras pessoas, não no sentido pessoal, mas nos levantarmos contra ensinos fraudulentos. O fato de Jesus se levantar e questionar, interrogar aqueles doutores, não significava uma insubmissão às autoridades, pelo contrário, era uma prática muito comum dentro do judaísmo, estes debates para que houvesse crescimento, para que houvesse maturidade. E nós precisamos trazer esse resgate crítico, não de uma crítica à toa a pessoas, mas de um senso crítico baseado numa profundidade da palavra. Hoje nós temos pessoas que criticam, sim, mas muitas delas criticam baseado no achômetro, no achismo. Não, se aprofunde na palavra, estude a palavra. E sim, querido, se tem algo que é herético, ou do ponto de vista do que temos estudado, que isso não compactua com a palavra de Deus, sim, nos levantamos e questionamos, para que nós possamos caminhar segundo este evangelho genuíno. E em quarto e último lugar, glória a Deus por isso, uma vez que nós identificamos que Jesus não está conosco, trazemos Jesus de volta para a caminhada. Podemos aprender e admirar o que Jesus está fazendo. Nós temos o privilégio de poder voltar caminhando, tendo Jesus novamente nas nossas caminhadas, nas nossas vidas. Diz o texto, no verso 51, que ele desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, um exemplo de filho. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nesta noite, o Senhor nos dá essa mesma oportunidade de voltarmos com Jesus. Talvez você que está me ouvindo,
está firme na caminhada. Glória a Deus por isso. Se aprofunde na palavra. Analise aquilo que você tem ouvido de maneira crítica nas redes sociais, na internet ou em qualquer lugar que você vá. Mas se você notou que Jesus não está no caminho que você tem caminhado, nessa noite é uma noite de arrependimentos. E é uma noite de você voltar atrás e procurar onde foi que eu perdi Jesus. E uma vez se reencontrando, começar uma nova caminhada na presença do Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos e a orar juntamente comigo. Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Há pessoas, ó Deus, que nessa noite identificaram que se perderam na caminhada. Foram se vislumbrando com as glórias deste mundo, com outras questões e acabaram perdendo o Senhor de vista. Mas nessa noite estão se arrependendo, querem voltar a caminhar contigo, voltar a ter uma vida na Tua presença. Nós te pedimos, Senhor Jesus, toca estes corações, toca essas vidas, Senhor, que a Tua graça esteja movendo sobre eles, Senhor, trazendo um novo tempo, uma nova vida para a glória do Senhor. Que esta caminhada, ó Deus, de profundidade na Tua palavra possa ser iniciada. E aqueles que já estão caminhando, que o Senhor possa dar cada vez mais essa sede e fome da Tua presença. Para que possamos com ousadia, Pai, nos levantarmos nesta geração má, perversa, perdida, como luzes, Senhor. Através das nossas ações e palavras. Para que essas pessoas possam glorificar e ver o Senhor agindo nesses dias. Sê com cada um, Senhor, com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão enlutados, que a Tua graça e a Tua misericórdia os alcance, Senhor, nesta noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos e agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.